Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar da vitória do Timão sobre o Mirassol. Cássio pega até pênalti, o Roger Guedes vira artilheiro e o Renato Augusto. Que novidade, né? Joga muito mais uma vez. E o Fernando Lázaro achou o time, hein? Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, aquela dica, baixe agora o OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol que existe. Lá você vai encontrar tudo sobre o mundo da bola, mercado de transferências, notícias do teu time do coração e a grande novidade da temporada, os lances ao vivo. Tá assistindo a Comebol Libertadores ou a Comebol Sul-Americana? Gostou de um lance perigoso, uma bola na trave, ou até mesmo um rolinho, um chapéu, quer ver de novo? Acesse o OneFootball que o lance tá lá. Lances ao vivo, hein? A grande novidade do OneFootball. Então baixa agora o OneFootball, link tá aqui na descrição, no comentário fixado e serve para qualquer celular. Que bela vitória essa do Corinthians sobre o Mirassol, jogando diante do seu torcedor e parabéns a Fiel, hein? Quase 38 mil pessoas num domingo de carnaval, todo mundo na praia, fazendo outras coisas, né? No interior, viajando, na folia. Impressionante. Quase 40 mil pessoas presentes na Neoquímica Arena. E lá o Corinthians é muito forte, ainda mais com o time titular, né? Mesmo assim o Mirassol deu trabalho. Olha que os caras desperdiçaram muitas finalizações e o Cássio teve que trabalhar, inclusive, pegando um pênalti do Camilo. Aliás, o Camilo tava a fim de complicar para o goleiro alvinegro, né? No primeiro tempo arrematou muitas vezes, nem todos esses chutes, né, com alguma direção, mas ele buscou muito, né, essas finalizações e o Mirassol até teve mais espaço do que deveria. Mas o Corinthians soube matar o jogo, soube ser definitivo, especialmente com os seus brilhantes jogadores do meio para frente. Por que eu digo que o Fernando Lázaro achou o time? Porque, mais uma vez, ele manteve aquela escalação do derby com o Giuliano de segundo homem. E ele jogou até um pouco mais atrás dessa vez, né? Quase alinhado mesmo com o Rony, que é o primeiro volante, que é o homem mais marcador, mas que até conseguiu se desgarrar em algum momento, né, no primeiro tempo, obrigando o goleiro a fazer uma defesa num chute de fora da área, porque o Rony tem essa característica, mas o Giuliano é o motorzinho, é o cara que está ditando o ritmo ali no meio, porque o Renato vem buscar às vezes a bola entre os zagueiros, um pouco atrás da linha divisória do gramado para poder armar o jogo, mas normalmente ele aparece mais na meia esquerda, onde ele consegue ou tabelar com o Roger Guedes, ou com o Fábio Santos quando sobe, ou o Giuliano quando aproxima, ou ele realmente resolve sozinho, como foi o que aconteceu no segundo gol, mas o Renato joga um pouco mais ali naquele setor, e o Giuliano não. O Giuliano se desdobra um pouco mais nessa capacidade que ele tem de preencher os espaços e ainda construir o jogo. A gente tem alguns destaques que a gente precisa pontuar nesse jogo. O Fagner, parece que impressionante como o Vitor Pereira assassinou o futebol do Fagner em 2022 e de outros tantos jogadores, né? Mas o Fagner, cara, em arrancadas, em antecipações, chegando à frente, é impressionante, impressionante. Voltando aos velhos tempos do grande Fagner, e o Corinthians ganha muito com isso. Fábio Santos fica muito mais e o Fagner se solta, e com ele se soltando, o Corinthians tem mais um cara de qualidade no setor ofensivo. Ele manteve também a dupla de zaga Gil e Bruno Mendes, e eu entendo quem gostaria de uma rodagem maior para outros jogadores da base, ou até mesmo para o Caetano, né, que jogou muito tempo no Goiás ano passado, foi emprestado, voltou com uma rodagem maior, todo mundo quer ver o Caetano, mas eu, de novo, entendo o Lázaro manter um time titular, definir uma base que parece que ele está encontrando só agora com a entrada do Giuliano, porque os testes eles são permitidos até determinado momento, depois não há mais tempo para testes. E o próximo jogo é só no próximo final de semana, então o Corinthians tem um tempo de recuperação. Eu duvido que esses jogadores titulares que fossem a campo hoje estivessem com algum nível de desgaste. Provavelmente o departamento médico, fisiológico lá do Corinthians analisou que os caras tinham condições e agora terão um tempo maior de descanso. Vale lembrar que o Corinthians ainda está buscando, já classificou, né, um primeiro lugar no grupo, mas também na classificação geral é importante você pontuar o máximo possível, porque vejam só, o Palmeiras e o São Bernardo dispararam lá com 20 e 21 pontos e vão até se enfrentar, vão se entredevorar na próxima fase de mata-mata. Mas quanto mais o Corinthians pontuar, mais ele tem a chance de decidir em casa nas fases de mata-mata. Com exceção do Palmeiras, pelo menos, né, ou do São Bernardo, quem avançar, o restante o Corinthians decide em casa. Então vai que o Palmeiras é eliminado, o próprio São Bernardo, só numa final com o Palmeiras ou numa semifinal, enfim,
é que o Corinthians vai ter que decidir na casa do adversário. E a gente sabe como o Corinthians é forte em casa. Então essa pontuação, ela é necessária você garantir nesse momento. Tá todo mundo à disposição, tá todo mundo legal, tem que ir pro jogo. O Corinthians precisa dar sequência para os seus jogadores. Essa é a minha opinião. Ele manteve o Rony de primeiro homem, né, como eu disse, o Juliano de segundo, e o Adson circulando por dentro com o Roger e o Yuri Alberto. Impressionante o jogador que virou Roger Guedes nessa temporada também, sob comando do Lázaro. Com muito mais liberdade, confiança, leveza, enfim, virou o artilheiro do campeonato com 7 gols, passando o John Kennedy e o Galopo. Do São Paulo, John Kennedy da Ferroviária, que cada um tem 6. Ele agora tem 7 gols e disse até no final do jogo, eleito o craque da partida, com o que eu concordo, porque ele não fez apenas os 2 gols, ele participou muito do jogo, defensivamente, inclusive, ele recompõe e vem ajudar a defesa aos 90 minutos de jogo. É um cara que está correndo, se desdobrando, se entregando para o time. Que jogador virou Roger Guedes? Agora, 7 gols no campeonato, ele quer ser o artilheiro do Campeonato Paulista, revelou isso na entrevista. O Roger Guedes se destaca e o Yuri Alberto não consegue contribuir com gols. Ele vale um capítulo. Eu não acho que o Yuri tenha feito um mau jogo. E para mim tem um lance que determina a fase que vive o Yuri Alberto, que é difícil falar Yuri Alberto correndo assim. A fase que vive o camisa 9. Tem um lance que ele pega na entrada da grande área e que ele finta para arrematar de perna esquerda e ele dá um escorregão e cai sentado no gramado. Isso minutos depois dele ter tomado um tombo feio, horroroso, a ponto de ficar lá no campo recebendo atendimento médico. Eu achei até que ele não voltaria para o jogo. Caiu de costas, assim, num lance muito feio, de uma altura considerável. Mas o Yuri Alberto, poxa, tá dando tudo errado para ele, assim, no que diz respeito à sua condição de marcar, de fazer os seus gols. Ele não costuma perder esse tipo de jogada. Logo no começo, né, no rebote daquele chute do Rony que eu destaquei, o Yuri vem e ele não costuma perder esse tipo de lance. Na frente do goleiro, a bola ele bateu embaixo, subiu demais. Às vezes a fase não tá legal mesmo, às vezes é uma questão... Muita gente fala que o esquema do Lázaro tá prejudicando o Yuri, eu não concordo. Eu acho que o Yuri é um jogador que se adapta e ele tem mobilidade para isso. E mesmo assim, aí é o que eu queria chegar. Ele não tem jogado mal, por quê? Porque ele tem participado muito dos gols. Dos gols da equipe. Eu falei inclusive no derby, né, que ele cai pelo lado direito e começa a jogada, que cai no centro e depois até chegar no Roger Guedes. E dessa vez, no gol do Roger também, que foi o primeiro gol, né? O Renato vem carregando a bola, aí a bola passa do Roger Guedes, o Yuri domina e o Roger vem e arremata. De alguma forma, ele está participando dos gols, seja com alguma assistência, começando a jogada, seja estando ali com a presença diária dele, e aos pouquinhos, né, a bola tem sobrado um pouco mais para ele, e aí está faltando um capricho, está faltando uma sorte maior, às vezes até, está faltando um pequeno detalhe na definição. Eu acho que isso vai acontecer. O Yuri é um jogadoraço e até essa sequência é interessante para ele, né? Porque daqui a pouco, quando o primeiro gol saiu, vocês lembram quando ele chegou? Ele levou 7, 8 jogos para marcar um gol, 11 jogos, não lembro, uma coisa assim. E aí, contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, ele desencantou e fez um hat-trick. Então eu acho que a partir do momento que sair o primeiro, o Yuri vai deslanchar na temporada. Ele começou o ano com dores no tornozelo. Então eu acho que aos pouquinhos ele vai se soltar, tá? Destaquei o Roger, destaquei os outros jogadores e o Renato Augusto é impressionante, né? O gol que ele faz, vem carregando. Quando abriu para ele bater, eu falei, vixe, lá vem. O Muralha podia ter ido na bola e tal, mas cara, o tapa que ele dá, tirando do goleiro assim, né? A bola vai saindo e vai fazendo uma curva e parece que vai sair e ela encontra o cantinho, ele faz... Cara, se você olhar, tem 800 gols assim do Renato Augusto na carreira, porque ele sabe fazer esse tipo de gol. Então abriu, clareou, ele guarda, tem jeito. E é um jogador que o Corinthians depende muito, né? Esse trio, o Yuri ainda não tá no seu ápice, mas esse trio, Renato Augusto, Yuri Alberto e Roger Guedes, talvez seja o melhor trio do futebol brasileiro atualmente. E eu sei que essa opinião vai gerar polêmica, né? Porque tem jogadores muito qualificados no Palmeiras, no Flamengo e tudo mais, mas esse trio é muito, muito efetivo para a sua equipe. Eu acho que tem isso também. Correspondente à importância que eles têm para o time, dificilmente a gente vai ver um trio tão significativo assim para o seu time como esses três. Enfim, foi uma boa vitória. Talvez a questão de aproveitar um pouco mais a base, mas repito, eu entendo o Lázaro.
ao dar sequência, ao definir um time, ao precisar conquistar uma vitória fundamental contra um adversário difícil, que impôs dificuldades e que também na tabela de classificação era necessária uma vitória jogando em casa, porque dá moral, dá confiança e você, pontuando mais, tem a chance de decidir em casa no mata-mata. E aí tem o lance do jogo, né? Tem o lance do jogo, porque o primeiro tempo termina 2-0, parece que o Corinthians vai encaminhar uma vitória, mas o Mirassol tinha dado muito trabalho nos primeiros 45 minutos. Começa o segundo tempo e o Mirassol também criando oportunidades, até que o Cássio comete um pênalti. E comete mesmo, não é todo hábito que marca esse pênalti, mas ele vai sair, acaba errando o soco e atinge o jogador do Mirassol. O árbitro marcou e aconteceu realmente, só que aí o Camilo, que tinha chutado 800 bolas no jogo, vai lá e tem a chance de, num pênalti, diminuir para o Mirassol, e aí o Mirassol voltaria para o jogo. Olha, naquela reta final ali a coisa ficaria bem difícil, e o Cássio me pega o pênalti com os pés. Ele salta, a bola foi um pouco mais no centro, né? Foi na meia esquerda e ele defende. Só que aí, no lance seguinte, o Giuliano, que, como eu disse, tem que ser fixado nessa função mesmo, porque ele tem a capacidade de marcar e ao mesmo tempo de construir, encontra um passe maravilhoso para o Roger Guedes. Depois, na sequência, ele perdeu um gol até bem parecido, que ele recebe ali, vai tentar jogar de direita e a bola passa do lado da trave. Mas ele usa a perna esquerda e acaba vencendo o Muralha e marcando 3-0. Ali define o jogo, né? Era cedo ainda no segundo tempo, mas ali o Mirassol não tinha mais nada do que fazer. Aí o Lázaro começou a rodar a equipe. Botou o Fausto na do Rony, botou o Du na do Giuliano, o Paulinho na do Renato e o Maicon na do Adson. Já tinha colocado o Rafael Ramos na do Fagner. Rodar bastante o elenco, natural, e descansa esses caras. Então, vejam que dentro de um planejamento ele construiu o resultado, descansou em minutagem e agora tem uma semana para recuperar esses jogadores para um outro clássico, né, contra a equipe do Santos na Vila Belmiro. Acho que foi um planejamento adequado, uma vitória consistente de um time que está ficando cada vez mais sólido, que tem outros tantos problemas a serem corrigidos. Em termos de elenco, em termos de necessidade, é só a base que vai resolver os problemas do Corinthians. Você precisa de reforços, especialmente para o ataque. A defesa também é uma questão. Chico, mas podia ter testado o Caetano, o Murilo e tudo mais. Eu acho que garante a classificação, garante o primeiro lugar do grupo, e aí sim, aí talvez você possa, enfim, em alguns minutos testar. Eu acho que não faz sentido você começar a rodar agora a ponto de arriscar um resultado para lá na frente você ter esses jogadores mais formados, enfim, porque eu acho que na hora H você vai precisar desse time. Esse time é o que vai te resolver nas fases decisivas do Paulista ou mesmo daqui para frente. Em algum momento esses jogadores vão ter a oportunidade, mas agora o Lázaro precisa de estofo, ele precisa de resultados convincentes e ele precisa definir um time titular. E é isso que ele está fazendo. Pelo menos é o que eu penso. Se você discorda, não tem problema nenhum. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo. Inscreva-se no canal. Bom carnaval. Eu volto na próxima. Tchau!